A gente sabe que os livros de Harry Potter têm diversas conexões com a história trouxa, com tradições trouxas. E esse foi inclusive o tema de uma exposição que aconteceu entre o final do ano passado e o início desse ano em Londres. E o livro que acompanha essa exposição, e que é meio que um resumo dela, né, e possibilita o acesso de pessoas que não puderam ir lá a esse conteúdo, ele está disponível, mas na verdade, por ele ser um livro também de não muito fácil acesso, por estar em inglês e por ser caro, eu achei que seria interessante fazer alguns vídeos a partir desse conteúdo desse livro, relacionando a história trouxa com a história da magia, para a gente poder entender da onde vêm alguns dos elementos que aparecem nos livros e se aprofundar nessas histórias e nesses elementos que às vezes a gente enxerga como puramente ficcionais, mas que na verdade têm uma origem na história e na cultura trouxas. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a alquimia e a pedra filosofal. Yes! All witches! O estudo da alquimia fascinou muita gente por muito tempo no mundo todo. E alguns dizem que a origem dessa palavra vem da expressão árabe alquem, que tem uma raiz coreana em alquimia, que significa a química. Mas o que é alquimia, né? Se trata de uma prática que combina elementos que hoje estão associados à física, à química, à biologia, à medicina, à semiótica, ao misticismo, ao espiritualismo, à arte, à antropologia, à filosofia, à matemática e até à metalurgia. Ou seja, a alquimia é de onde surgiu boa parte do conhecimento que a gente tem hoje. E se a gente pode dizer que o estudo das poções, e eu falei sobre isso no vídeo anterior dessa série, eu vou deixar o card aqui, tinha o objetivo de obter resultados através da combinação de elementos, a alquimia, ao contrário, pretendia transformar esses elementos para obter os resultados dela. E às vezes até essa própria transformação já era o resultado que ela desejava. Apesar da alquimia não ter um caráter científico reconhecido hoje, ela é reconhecida sim como uma parte muito importante da nossa história, durante a qual foram desenvolvidos muitos dos procedimentos e dos conhecimentos que resultaram em estudos atuais. Ela foi praticada em diversos lugares: na Mesopotâmia, no Egito Antigo, no Império Persa, na Índia Antiga, na China Antiga, na Grécia Clássica, no Império Romano, no mundo islâmico, na América Latina pré-colonização e na Europa medieval e renascentista. Uma das principais ideias que guiava o estudo da alquimia e as pesquisas realizadas pela alquimia era a pedra filosofal, que teria como uma de suas propriedades a capacidade de transformar qualquer metal em ouro. Isso é visto por muitos estudiosos como uma metáfora, né? Não seria um processo real de pegar um metal e transformar em um objeto de ouro, e sim uma metáfora, uma ideia simbólica para falar sobre a mudança de consciência. E o metal comum seria essa mente ignorante, a mente sem conhecimento, que seria transformada em ouro, ou seja, que seria transformada em sábia através da pedra, e a pedra seria essa busca por conhecimento. Na verdade, o próprio trabalho alquímico em geral, com metais e com transformação de metais, pode ser visto como uma metáfora para um trabalho espiritual, que era também o que os alquimistas buscavam. E é importante lembrar que na Idade Média, principalmente, o trabalho espiritual que não estivesse atrelado à igreja, que não estivesse ligado à lógica católica, poderia ser acusado de heresia. A alquimia talvez fosse uma forma de esconder esses projetos de melhoria e de transformação espiritual sob essa ideia de manipulação e de transformação de metais. A transmutação dos metais, ela é um exemplo desse aspecto místico da alquimia, porque para o alquimista, o universo como um todo tendia a um estado de perfeição. E como tradicionalmente o ouro era considerado como o metal mais nobre, ele representaria essa perfeição. Assim, a transmutação dos metais em ouro representa esse desejo do alquimista em auxiliar a natureza a completar a sua obra, levando ela a atingir um estado de perfeição cada vez maior através da transmutação gradual de metais em ouro. Então, a alquimia ela é, na verdade, uma arte bem filosófica que busca ver o universo de uma outra forma, encontrando nele um aspecto superior e espiritual.
a história da alquimia pode ser dividida em dois movimentos independentes: a alquimia chinesa e a alquimia ocidental. A alquimia chinesa está muito ligada ao budismo e ela parece ter evoluído quase que ao mesmo tempo que em Alexandria e na Grécia. Na China, a alquimia podia ser dividida em Weidanshu, não sei se é assim que fala, que seria a alquimia externa, que busca produzir o elixir da vida através de táticas que envolviam a metalurgia, a manipulação de certos elementos. E do outro lado a gente teria o Neidanshu, que seria a alquimia interna ou espiritual, que busca produzir esse elixir dentro do próprio alquimista. E durante a Idade Média, muitos alquimistas foram julgados pela Inquisição, foram condenados à fogueira por serem acusados de terem pacto com o diabo. E justamente por isso é que até hoje o enxofre, que é um elemento que era muito utilizado pelos alquimistas, tem uma associação na cultura popular ao demônio. As qualidades desses elementos e as suas proporções eram determinantes para a forma de um objeto. E justamente por isso é que os alquimistas acreditavam na transmutação, que seria transformar uma forma ou matéria em outra, alterando as proporções desses elementos, através de processos de destilação, combustão, aquecimento e evaporação. A alquimia medieval acabou fundando, com esses estudos sobre os metais, as bases da química moderna. Diversas novas substâncias foram descobertas pelos alquimistas nesses processos, nesses estudos, como, por exemplo, o arsênico. E eles também deixaram como legado alguns dos processos que a gente usa até hoje no nosso dia a dia, como, por exemplo, o banho-maria, que tem esse nome por causa de uma alquimista chamada Maria, com a alcunha de judia, que é considerada a fundadora da alquimia na antiguidade. E por coincidência, esse desejo dos alquimistas em transmutar os metais acabou se tornando realidade nos tempos modernos através de processos de fissão e fusão nuclear. Mas com certeza a maior influência da alquimia foi nas chamadas ciências ocultas. Não existe nenhum ramo do ocultismo ocidental que não tenha recebido nenhum tipo de influência da alquimia. E é justamente por isso que em qualquer história que se escreva sobre magia, eventualmente você vai esbarrar em alquimia. É impossível fugir disso, de tão agarrada que a alquimia está na ideia de magia e em todas as ideias ocultistas que estão por trás dos conceitos e das tradições ligadas à magia e à bruxaria. E embora Harry Potter já lide, de certa forma, com diversos temas da alquimia, toda a ideia por trás do estudo de transfiguração, por exemplo, ou o estudo de poções, ou mesmo o ritual que traz o Voldemort de volta para uma forma corpórea, todos esses são claramente processos inspirados e extremamente influenciados pelas ideias da alquimia. Talvez a ligação mais óbvia que exista entre esses dois temas que estão sendo tratados aqui hoje seja a Pedra Filosofal, que é uma questão central no primeiro livro. A Pedra Filosofal é uma das grandes empreitadas da alquimia. Ela era uma substância lendária que tinha poderes incríveis e transformaria qualquer metal em ouro e produziria o elixir da vida, que tornaria qualquer pessoa que bebesse esse elixir imortal. E também pensando na ideia da alquimia como uma metáfora, a Pedra Filosofal representaria essa perfeição e esse ápice da iluminação intelectual. As origens da teoria da criação da pedra são da filosofia grega, e os alquimistas usaram os elementos clássicos, o fogo, a terra, a água e o ar, como parte dos processos deles. De acordo com Platão, esses 4 elementos derivam de uma fonte comum de prima matéria, que está associada com o caos. E a prima matéria é também o nome que os alquimistas deram ao ingrediente inicial que seria necessário para a criação da pedra filosofal. A importância desse elemento filosófico se manteve muito presente na alquimia ao longo de toda a história dela. Existe um símbolo alquímico do século XVII que ilustra a interação entre os 4 elementos e simboliza a pedra filosofal. Esse símbolo é chamado Squared Circle, ou círculo quadrado, e ele é muito similar ao símbolo das relíquias da morte. Além das propriedades mais conhecidas da pedra filosofal, que seria a produção do elixir da vida e a transmutação de qualquer metal em ouro, também tem algumas outras propriedades que essa pedra teria. Ela teria a habilidade de curar qualquer doença, de criar candeeiros que nunca se apagavam, é uma propriedade muito curiosa das pessoas
pessoas quererem, inclusive, de transformar cristais comuns em pedras preciosas e diamantes, de reviver plantas mortas, de criar um vidro inquebrável e de criar um clone humano. De acordo com os textos alquímicos, haveria duas variações da pedra filosofal. Uma dessas pedras seria branca e ela teria o objetivo de transformar os metais em prata. A outra pedra seria vermelha e transformaria os metais em ouro. A versão branca, ela seria uma versão menos maturada da versão vermelha. Agora, a pedra vermelha, ela é descrita como não propriamente vermelha, mas um tom avermelhado entre o vermelho e o roxo. Mas ela seria translúcida. E é muito próximo dessa descrição que a pedra é recriada no filme de A Pedra Filosofal. E essa pedra seria também mais pesada que o ouro e solúvel em qualquer líquido, mas ela não seria inflamável. A criação da Pedra Filosofal seria fruto de um processo alquímico chamado Magnus Opus, ou a grande obra. E é interessante fazer um paralelo aqui também desse nome com a ideia de um bem maior. Pode ser associada à ideia do Grindelwald e do Dumbledore de que os trouxas deveriam ser, de certa forma, trazidos à luz sobre a existência dos bruxos, né? Isso também estaria, de certa forma, ligado à alquimia, também poderia ser encaixado nessa metáfora da alquimia como um processo de conhecimento, de sabedoria. Um dos documentos mais antigos que existem sobre o elixir da imortalidade, que seria uma das criações da Pedra Filosofal, é um pergaminho chamado o Pergaminho Ripley, que é um tratado místico e alquímico. O nome desse tratado vem do alquimista George Ripley, que estudou alquimia na Itália e na Bélgica, e depois ele escreveu um livro sobre a Pedra Filosofal. Esse manuscrito é baseado nos ensinamentos do Ripley e ele tem quase 6 metros de comprimento. E ele estava lá nessa exposição. Ele tem várias ilustrações de dragões, de sapos, de pássaros, e no topo dele tem uma figura barbada com uma túnica segurando um vaso alquímico, e dentro dele a gente pode ver algumas figuras segurando um livro chamado O Livro da Filosofia. Esse manuscrito, ele é todo cheio de simbolismos e ele é super decorado com criaturas e temas que representam o processo alquímico. Agora, o elixir da mortalidade, que também é conhecido como elixir da vida, ele é uma poção que daria a quem bebesse ele a vida ou a juventude eterna. Esse elixir também curaria todas as doenças e ele foi buscado por muito tempo por vários alquimistas de todas as idades e culturas que a gente puder imaginar. Na China antiga, por exemplo, vários imperadores mandaram jovens e alquimistas em expedições para tentar criar, tentar encontrar esse elixir, e nunca conseguiram, né? E essas pessoas, inclusive, nunca voltavam dessas expedições. E é curioso que a pedra filosofal seja vista como uma pedra exatamente, porque na China antiga existe uma crença de que ingerir pedras ou materiais de alta duração, como a jade ou a hematita, conferia uma parte dessa longevidade para as pessoas que ingerissem elas. E o ouro era considerado uma dessas pedras que teriam essa capacidade e era uma das mais potentes para fazer isso. O livro alquímico chinês mais famoso, que se chama Fórmulas Essenciais dos Clássicos Alquímicos, e ele data de 580 a 680 d.C., ele discute detalhadamente a criação de diversos tipos de elixires. Só que muitas dessas substâncias discutidas e citadas lá eram, na verdade, tóxicas. E em vez de contribuir para a longevidade, elas contribuíam para o envenenamento das pessoas. Inclusive, o imperador Jiajing, da dinastia Ming, ele morreu depois que ele ingeriu uma dose letal de mercúrio que tinha em um suposto elixir da vida. E ele não foi o único, existe um historiador britânico que fez uma compilação de imperadores que morreram ingerindo supostos elixires da vida. Nas escrituras hindus também existe a descrição de um elixir da vida, que aqui é chamado de Amrita. E qualquer pessoa que ingerisse uma porção, por menor que fosse, desse elixir, ganharia vida eterna. E essas escrituras também têm uma sugestão, assim como existem nas escrituras chinesas, a conexão entre o ouro e uma vida longa. E essas evidências de transformar tais comuns em ouro aparecem em textos budistas dos séculos 2 a 5 depois de Cristo também. Mas nas duas culturas, a alquimia parecia estar muito mais interessada nas propriedades medicinais ligadas à pedra filosofal e ao elixir do que na própria produção, na transformação de metais em ouro.
Um outro nome da alquimia que aparece em Harry Potter, que é muito importante para a história, é do Nicolas Flamel. No primeiro livro, o Harry, o Ron e a Hermione passam um bom tempo tentando identificar quem seria essa pessoa, e a Hermione acaba descobrindo se tratar de um alquimista famoso que seria o único possuidor da Pedra Filosofal e que ele estaria vivo há mais de 600 anos porque ele teria o Elixir da Vida. No entanto, apesar do Nicolas Flamel ter existido sim, ele tem uma relação com a Pedra Filosofal muito incerta, principalmente porque ele não era alquimista. E a associação dele tanto com a pedra quanto com a própria alquimia surgiram muito tempo depois da morte dele. E de acordo com essas lendas, que surgiram entre os séculos 16 e 17, o Flamel teria tido um sonho profético que levou ele a descobrir um manuscrito que continha a composição da Pedra Filosofal. O Flamel real, o Flamel da vida real, ele viveu em Paris entre os séculos 14 e 15, com a esposa dele, a Perenelle. Mas não existe nenhuma indicação de que o Flamel real tenha se envolvido de alguma forma com a alquimia. É claro que isso pode ser verdade, é claro que ele pode ter estado de alguma forma obscura, ligado, envolvido com a alquimia. Mas a reputação dele de ser um autor alquímico, de ser imortal, é uma invenção do século XVII. Isso aconteceu porque teve um livro publicado em 1612 chamado Livro das Figuras Hieroglíficas, que foi publicado em Paris e foi atribuído ao Flamel. Falaram que ele que tinha escrito esse livro. Esse livro é uma coleção de designs que teriam sido comissionados pelo Flamel para a construção de um tímpano, que é uma estrutura semicircular que aparece em cima de portas e janelas. E esse tímpano seria construído no Cemitério dos Inocentes, em Paris. Na introdução desse livro é descrita a busca do Flamel pela Pedra Filosofal. E de acordo com o texto, o Flamel tinha transformado no trabalho da vida dele tentar entender um texto de 21 páginas, um texto misterioso de 21 páginas, que ele tinha adquirido. Por volta de 1378, ele teria ido até a Espanha para buscar ajuda, para traduzir, para compreender esse texto. E na viagem de volta, ele teria encontrado um sábio que identificou esse texto como o livro de Abramelin o Mago, que é um livro que fala sobre sistemas de magia. E sabendo disso, ao longo da vida deles, o Flamel e a Perenelle, a esposa dele, teriam conseguido decodificar o texto o suficiente para replicar a receita da pedra. Primeiro produzindo prata por volta de 1382 e depois conseguindo produzir ouro. A validade dessa história foi questionada pela primeira vez em 1761 por um estudioso que disse que a origem da lenda do Flamel relacionada a esse livro estava num cara chamado Arnaud de la Chevalerie, que era quem tinha, na verdade, publicado aquele livro sob o pseudônimo de Eiranius Orandus. Mas ao mesmo tempo existem outros autores que defendem essa lenda e apresentam outros argumentos para que ela seja vista como válida. Mas aí nos círculos alquímicos até a metade do século XVII, o Flamel já tinha atingido o status de lendário, sendo referenciado inclusive nos diários do Isaac Newton, o físico. Agora é interessante pensar que a alquimia também aparece de uma forma metafórica nos livros de Harry Potter. A própria J.K. Rowling diz em um artigo do Pottermore que ela nomeou o Hagrid e o Dumbledore pensando no processo alquímico. Isso porque o primeiro nome do Hagrid é Rubeus, que é uma palavra latina que significa vermelho. E o primeiro nome do Dumbledore é Albus, que é a palavra latina para branco. E o vermelho e o branco são partes essenciais do processo alquímico, do processo da Pedra Filosofal. E aqui eles representariam os diferentes estágios do processo alquímico. Se a gente pensar que esse processo pode ser visto como uma metáfora para a transformação espiritual, faz sentido que duas das pessoas que mais se conectaram com o Harry ao longo da história dele e ajudaram ele no caminho, no cumprimento da missão dele, o Dumbledore como um guia intelectual e o Hagrid como um guia afetivo, nada mais justo que eles sejam representados por essas cores. Inclusive no estágio final da transformação do Harry, quando ele aceita a morte, o Harry é mais uma vez acompanhado pelos dois. Ele encontra o Dumbledore quando morre e é mais uma vez aconselhado por ele, e depois ele é carregado pelo Hagrid para fora da Floresta Proibida. Essa série vai continuar com alguns outros elementos do universo de Harry Potter relacionados a elementos da nossa história trouxa. Se vocês gostaram da ideia, não deixe de dar o like, de comentar aqui, falar a opinião de vocês, sugestão para os próximos vídeos. Não deixe de seguir o Instagram do canal e eu vejo vocês na semana que vem. Finita Encantatem!